Bom, talvez você já tenha visto, mas a Petrobras anunciou uma mudança na sua política de preços, né, com relação aos combustíveis. A, a decisão foi de encerrar a paridade, a política de paridade com os preços internacionais, criada no governo Michel Temer, vigorando, portanto, desde 2016. A nova política que a Petrobras está construindo não vai deixar, segundo o atual presidente, de deixar de observar os preços do produto no exterior. Isso continuará sendo observado, mas não será uma determinante no processo de decisão da empresa. O que eu gostaria de dizer a vocês? Em primeiro lugar, essa virada da Petrobras, vamos lembrar que nos anos Dilma, a Petrobras afundou. Estava com uma dívida de mais de 400 bilhões de reais, mais de 400 bilhões de reais de dívida. Era uma dívida, sobretudo, por conta de prejuízos causados por políticas adotadas pela empresa, por conta da influência do seu controlador principal, ou seja, o governo. E tudo isso criou uma grande dificuldade, fora o escândalo da Lava Jato, uma grande dificuldade para a Petrobras. No governo Temer, essa paridade internacional do preço do petróleo como referência para os ajustes da Petrobras, mais uma série de vendas de ativos que a Petrobras se lançou a fazer, fez com que essa dívida reduzisse substancialmente. E a empresa voltou a ter uma capacidade de geração de caixa absurda, estrondosa, né? Gigantesca. E por conta disso, pagou altos dividendos, que o governo critica, o anterior criticava e o atual critica também. Demagogia pura, porque a boa parte desses dividendos são pagos ao seu maior acionista, que é o próprio governo. Então é demagogia populista barata, ok? É assim que eu entendo. Então, de toda sorte, o que eu gostaria de dizer? Eu acredito que essa decisão da Petrobras vai diminuir a sua geração de receita nos próximos trimestres. A ver, vamos acompanhar. Por outro lado, do ponto de vista da economia brasileira, a decisão é boa, porque tira essa pressão da volatilidade de curto prazo de ajustes de combustível, né? Então isso vai ser bom para a economia brasileira e vai ajudar em não comprimir mais ainda qualquer processo inflacionário do nosso país. Então, esse aspecto é positivo. No mesmo dia, a Petrobras anunciou redução dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Também notícias excelentes para a economia brasileira, né? Para as donas de casa, para os donos de casa, para as empresas, né? Para os setores de comércio, de serviços, de alimentação. Notícia boa para o setor aéreo, né? Teve um impacto, no mesmo dia as ações da Azul voaram, né? Exatamente por conta do impacto positivo que vai se ter com essa redução de preços na economia e em diversas empresas, no resultado de diversas empresas, reduzindo custos, melhorando margens de receita. Essa é uma outra notícia também positiva. O que vai acontecer com os resultados da empresa, Petrobras, a gente vai ver nos próximos trimestres. Agora, essas notícias são boas para a economia brasileira e para os brasileiros? São. Temos que olhar este outro lado também, né? E nesse momento eu acho que é muito melhor para nós, enquanto investidores, olhar os benefícios para a economia como um todo e para empresas e setores específicos, do que ficarmos preocupados com uma eventual redução de receitas da Petrobras nos próximos trimestres, né? Eu sempre digo, fuja das estatais. Só se houver uma grande oportunidade para fazer um investimento pontual, aí se justifica. Mas no longo prazo não há sentido em ser sócio de governo algum. Não há sentido, é um péssimo sócio. Quer investir no setor de petróleo? Tem empresas privadas para isso, né? Pronto, simples.
não tem por que estar agarrado com uma estatal. O Federal Reserve tem enfrentado duras críticas por conta do seu mais agressivo ciclo de alta de juros nos Estados Unidos desde a década de 80. Ele tem sido apontado como uma das principais causas para a crise bancária que estamos vivendo nos Estados Unidos, que já levou ao colapso de 4 instituições financeiras, e tudo isso para defender uma meta de inflação de 2% ao ano, o que muitos analistas já consideram um alvo anacrônico, irreal, surreal no contexto atual da economia global. É bom a gente repercutir esses assuntos, porque aqui há os ogros, com todo respeito aos ogros, que acham que o Banco Central está certo em manter a taxa Selic em 13,75. Nos Estados Unidos estão começando a bater também no Federal Reserve. Em junho do ano passado, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos atingiu uma taxa anual de 9,1%. Foi a maior em 40 anos. Desde então, recuou para 4,9%. A sua desaceleração, porém, está mais lenta do que o Federal Reserve desejaria. A projeção do Fed é de uma inflação de 3,3% este ano e de 2,5% ao fim de 2024. Mas a questão que hoje está na agenda é o custo disso para a economia americana e para o povo americano. Em especial, essa preocupação com relação à situação dos bancos, que pode se agravar se o Banco Central continuar com essa pegada mais radical. Então, este é um tema interessante. A gente entende que o mundo teve um processo inflacionário atrelado a situações que fugiram ao controle em outros ambientes por conta da pandemia, e a gente entende que tudo isso contribuiu para esse momento que a gente está vivendo e que é necessário um certo tempo para que as coisas voltem à sua normalidade. Você gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.